Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nesta sexta-feira, já mirando o final de semana. É verdade, sextou, hein, galera? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, nosso soquinho de toda segunda, quarta e sexta. Aê, Luizão! Seja sempre bem-vindo, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, as Paralimpíadas começaram na última quarta-feira lá em Paris. E São José dos Campos terá vários representantes em várias modalidades, tanto com atletas como com profissionais de comissões técnicas. E um deles é o Zezinho Guardia, técnico da equipe de bocha paralímpica de São José e também do Brasil. E o nosso repórter, o João Delfino, conversou com o Zezinho antes da viagem a Paris. E você confere agora aqui no nosso Hora do Esporte este bate-papo muito bacana. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Olá pessoal do Hora do Esporte, eu estou aqui hoje com o Zezinho Guardia, que vai ser o técnico da seleção brasileira de bocha paralímpica, categoria da classe BC3, nas Paralimpíadas de Paris. Ele que já esteve lá em Tóquio, vai estar agora mais uma vez em mais um dos Jogos Paralímpicos e vai falar com a gente sobre isso aqui no Hora do Esporte de hoje. Zezinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Fala pra gente, quando a gente fala dessa categoria BC3, que você vai ser um dos técnicos da seleção de bocha paralímpica, a gente está falando do quê, né? Como que é essa categoria? Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso esporte, sobre os Jogos Paralímpicos. E eu estou tendo a oportunidade, de ir para a segunda Paralimpíada, nessa como técnico, e sou técnico da classe BC3. A classe BC3, ela são feitos para os atletas com maior comprometimento físico, né? São os atletas dentro da modalidade que não conseguem executar os lançamentos com mãos ou com os pés, e eles utilizam um acessório, né, um equipamento chamado calha ou rampa, e esse atleta também precisa do acompanhamento de um auxiliar, um assistente técnico que faz toda a movimentação do equipamento, manuseio dos materiais, das bolas, e segue todo o comando que o atleta quer durante o jogo. E Zezinho, fala pra gente como que é a função do técnico, né, nessa categoria BC3. O que você auxilia ali o atleta, como que é o seu papel na hora do jogo? Assim como todas as modalidades, o técnico ele faz parte ali do processo de criação de estratégia com os atletas, de orientação dos atletas, de estudo dos adversários, né? Então a gente, na bocha, no caso em específico, a gente tem a disputa individual e a gente tem a disputa em equipe ou par. Então a gente tem que criar toda essa estratégia tanto na disputa individual masculina e feminina, que é dividida por gênero, e também na disputa em equipe ou par. Então a gente tem que fazer esse estudo dos adversários, definir as estratégias com os atletas, e também durante os jogos, assim como todas as modalidades, a gente também tem que instruir os atletas, conduzir ele também, que é uma parte que acho que é a mais importante dentro da bocha, que às vezes é o controle emocional, o controle mental do atleta, porque é uma modalidade que ela é muito pensada, é muito estratégica. Então o atleta ele tem que estar o mais centrado possível nos momentos de pressão, de tensão. Então a gente acaba atuando de uma forma mais efetiva, diretamente, contribuindo mais para o jogo na hora que a gente consegue auxiliar esse atleta nesses momentos de tensão, momentos decisivos dos jogos. Fala pra gente, rapaz, como que foi o convite, a convocação ali pra estar nos Jogos Paralímpicos, né? Motivo de alegria, teve até vídeo seu na rede social. Foi uma brincadeira ali que a gente fez, né? A gente já estava sabendo da convocação, mas é sempre emocionante, né? E até aquele momento também, mesmo com a brincadeira ali, a gente também, mesmo passando por todo o ciclo, né? No caso da bocha, a gente não tem a certeza do número de pessoas que vão compor a delegação ali, porque é um número muito grande na bocha, porque tem os assistentes esportivos, tem os acompanhantes dos atletas, e a gente fica na dependência, mesmo trabalhando todo o ciclo, classificando os atletas, a gente fica aguardando uma resposta final ali, porque tem um número de vagas.
e às vezes um componente da delegação ou outro acaba não indo para os jogos, né? Então, por mais que a gente saiba que a gente está quase certo ali, 100%, fica uma dúvida no final. Então, na hora que vem o nome ali, sai o nome na convocação final ali, é uma emoção e a gente fica, né, muito feliz por estar, né, concretizando um dos sonhos nossos. Fala pra gente como que tá o cenário da bocha paralímpica brasileira atualmente, né? É uma das favoritas? Chegam lá para brigar por medalha em Paris? Sim, hoje o Brasil ele é referência, né? Já há alguns anos, alguns ciclos paralímpicos, o Brasil é referência na modalidade. Nesse ciclo, pela segunda vez na história, a gente conseguiu classificar todas as categorias, todos os atletas em quadra. A gente já teve essa oportunidade no Rio 2016, mas por ser país sede, então no ciclo de Tóquio e agora no ciclo de Paris a gente conseguiu, dentro do ranking mundial, dentro das competições do ciclo, classificar todos. Então o Brasil chega muito forte para essa disputa, não só na classe BC3. Na classe BC3 os nossos atletas estão no grupo dos principais ali individualmente, o nosso par, mas a classe BC1, classe BC2, a equipe, né, da classe BC1, BC2 também são grupos que vão brigar em Paris, e a gente está muito confiante, né, do nosso desempenho, do que a gente pode conquistar lá em Paris. Então a gente tem essa expectativa da conquista de algumas medalhas aí para o Brasil. Perfeito, Zezinho, muito boa sorte para você, viu? Um bom trabalho lá, a equipe do Hora do Esporte deseja isso para você, que dê tudo certo lá nas Paralimpíadas de Paris. Volto com vocês aí no estúdio, representante aqui joseense, lá nas Paralimpíadas de Paris, hein? Valeu, Joãozinho, valeu, Zezinho Guardia, gente da melhor qualidade, um baita profissional, faz um trabalho excepcional com os para-atletas, e os atletas de bocha já entraram para jogar, teve resultados ontem, hoje voltam também para mais disputas. É o Brasil que já vem se destacando nas Paralimpíadas, não de hoje, já em Tóquio foi muito bem, e agora também em outras modalidades. Tem o Edson Cavalcante também, que não é da bocha, é corredor, está na final dos 100 metros, muito bacana, e a bocha paralímpica é sempre um destaque muito grande, né, Brunão? É muito bacana, e o trabalho que o Zezinho desenvolve também, né? Acho que São José, a gente até fez, eu mesmo fiz uma matéria com o pessoal da bocha, entrevistando o Túlio e toda a rapaziada lá. São José é um polo, é um dos polos de bocha paralímpica, referência. Então, muito bacana o trabalho que é puxado pelo Zezinho, e o Zezinho merece essa convocação para a seleção brasileira. Você falou do Túlio, um grande abraço pro Túlio, que sempre acompanha aqui o nosso Hora do Esporte. Era amigo do Chorão, o Chorão era amigo particular do Chorão, do Charlie Brown, era amigo particular dele. Ele fez uns stories esses dias contando essa relação dele com o Chorão, muito bacana. Visitava o Túlio na casa dele e tal, veio que adotou no bom sentido o Túlio, muito bacana. E o Túlio contou essa história muito divertida aí entre ele e o Chorão do Charlie Brown Jr., tá certo? Bruno, vamos correr porque hoje tem muito assunto no nosso Hora do Esporte, falando agora do time Sub-15 do São José. Os meninos da Águia do Vale entram em campo neste final de semana no estádio Martins Pereira pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. Os meninos da Águia vêm de um empate na estreia contra o Ituano por 1-1 no Martins Pereira e de derrota por 3-0 fora de casa. Essas fotos aí que você tá vendo para o Red Bull Bragantino lá em Atibaia. O São José é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Guarani é o segundo colocado com 4, mas é jogo difícil pro São José, né, Brunão? O grupo do São José é um grupo bastante complicado, né? Com times com camisas de cenário nacional, mas o São José tem que tentar, de alguma maneira, aí, fazer valer o mano de campo. Empatou a primeira partida contra o Ituano, perdeu 2 pontos em casa, que, né, nessa classificação são complicados, não pode perder. Mas agora tem que tentar correr atrás, recuperar desses 2 pontos, né, vencer a partida em casa e tentar roubar um ponto fora de casa também. Matheus, coloca pra gente rapidamente aqui a classificação, porque ainda a classificação tá tudo muito embolado. Uma vitória do São José amanhã contra o Guarani, inclusive passa o Guarani e o São José. Se isso acontecer, vai deixar tudo muito parecido. Ainda tá muito parecido, mesmo na lanterna, apenas 3 pontos separam o São José do líder Ituano. Vamos torcer por uma vitória dos meninos, vai embolar de vez, e aí começa o segundo turno, os meninos vão pra cima, quem sabe chega a classificação, tá certo? A gente vai pro primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de basquete. O São José Basquetebol tem um jogo importante aí pelo fechamento da primeira fase do Campeonato Paulista. Quem traz as informações para você é o nosso repórter Paulo Ricardo. As imagens são do nosso ginasta Rafael Santos. Solta, Matheus!
Na preparação para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, foco nos arremessos. Calibrar a mão para o confronto do próximo domingo contra o São Paulo. No fechamento da primeira fase do Campeonato Paulista, é mais do que importante, se faz necessário. Afinal, o time luta com o paulistano pela 5ª posição na tabela de classificação, o que garante a equipe nos playoffs de quartas de final. E também a possibilidade de decidir em casa, mesmo ainda tendo 4 jogos a realizar na segunda fase da competição, que é a fase de realinhamento. Muito importante, né? Porque também gera o fator casa, né? Então, pra gente é muito confortável jogar em casa, a equipe vem se mostrando muito bem nesses jogos, né? Atualmente na 6ª colocação, o São José tem a mesma campanha do paulistano, que aparece em 5º, ficando atrás pelo confronto direto. Para ultrapassar o time da capital, o São José precisa vencer os São Paulinos e torcer por uma derrota do rival da capital, que recebe na última rodada o Corinthians. Nesta primeira fase até aqui, o São José vem de altos e baixos. O time joga muito bem em casa, onde está invicto. São 3 vitórias em 3 jogos, mas tem vacilado quando precisa atuar fora dos seus domínios. Até o momento, são 4 derrotas e somente 1 vitória conquistada em 5 partidas disputadas. Por isso, o elenco destaca que o desafio principal da partida contra o São Paulo será o de manter a consistência, força defensiva e o apoio da torcida no caldeirão do seu Linneu para sair com a vitória. A gente espera que a gente consiga fazer um grande jogo do lado da nossa torcida aqui no Linneu de Moura, né? Que eles possam empurrar, que a gente possa uma defesa bem agressiva, um jogo de transição, para tentar buscar a vitória. Contar com a torcida nossa que é surreal, eles fazem bastante barulho, eles incomodam os jogadores, na hora que vai bater um lance livre, tem aquela pressão da torcida inteira gritando, o ginásio abafado e faz total diferença. E por falar em consistência, Renato Carbonari mostra as credenciais. O pivô vem embalado por um double-double no clássico contra o Mogi, anotando 22 pontos e 12 rebotes. O pivô quer manter o bom aproveitamento para ajudar o São José contra o tricolor. Começando a voltar o ritmo de jogo, né, que eu estava aí afastado. Já pensando no São Paulo, acho que temos muitos desfalques, né? Tentar suprir isso daí com a molecada, né, mais nova e tentar repetir a atuação e sair com a vitória também. Outro destaque da equipe é o armador Matheus Buiú, que chegou nesta temporada e vem se destacando. O atleta vem correspondendo ao esquema tático do time, inclusive substituindo o ala Betinho, que deixou o São José. Para mim foi um jeito bem tranquilo, porque eu tenho bastante confiança no Regis, ele tem bastante confiança em mim e foi o que fez bastante diferença nos jogos. Mas nem tudo são flores. O técnico Regis Marrelli terá o elenco reduzido. O pivô Matheus Leal e o ala pivô Douglas dos Santos até apareceram em quadra, mas ainda se recuperam de lesão e serão desfalques para a partida. O argentino Franco Vieta viajou à Argentina para resolver problemas particulares. Nem treinou e é dúvida para domingo. Vários problemas, né? Primeiro que nós perdemos 2 pivôs, então na verdade nós estamos com um time mais baixo, né? Então são 2 jogadores da posição 4 e 5 que estão fora, isso tem um peso muito grande, o time de São Paulo é muito alto. Então tem o primeiro problema pela altura, pela posição e pela altura. O segundo problema pela qualidade, né? São jogadores que são de qualidade, realmente fazem muita falta, mas faz parte. Vamos tentar fazer o melhor possível, vamos tentar buscar a vitória, mas para isso realmente a gente precisa de muita defesa, muita qualidade defensiva para a gente buscar essa vitória. Mas, apesar dos problemas, a temporada está no começo e o comandante joséense acredita que o time deve evoluir. O mais importante é a equipe crescer, cara. Como é o início de competição, como a gente está se preparando, né? Paulista, é o que eu falei, eu acho que o Paulista é muito importante, é um campeonato muito importante sim, mas é uma grande oportunidade não só para preparar as equipes, né, para o NBB, como também para dar oportunidade para os garotos. Brunão, é duro, né, quando o time não depende só dele, no caso aí do São José, para chegar à 5ª colocação, que seria importante para o São José dentro do Campeonato Paulista. Além de precisar vencer o São Paulo, que é uma forte equipe, cheio de desfalques, ainda tem que torcer para o paulistano perder para o Corinthians. E tudo isso com desfalque.
Também. Vai enfrentar o São Paulo, que é um time que já vem há alguns anos já apresentando um bom basquetebol, né? Cresceu bastante. O ano passado chegou na final, foi campeão, não lembro. Mas e tudo isso sem com alguns desfalques, né? Principalmente o Franco, que vem sendo um destaque nesse time do São José, né? Ele foi para a Argentina resolver problemas particulares e é um grande desfalque, né? O Douglas dos Santos também. Ele é dúvida, o Franco Vieto é dúvida. O desfalque são os dois. O Leal e o... Douglas dos Santos. E o Douglas dos Santos, isso. Que já são também, por si só, o Douglas dos Santos também, o ano passado, na temporada passada, foi muito bem. Um dos destaques do time do São José e esse ano também não tem sido diferente. Então, tem que tentar contornar essa situação aí. O São José que vem numa frequência de altos e baixos aí, mas tem que tentar fazer valer o fator casa para conseguir a vitória. Além de você perder os jogadores técnicos, né, porque são jogadores, né, de melhor qualidade técnica, você perde também na rotação para o Regis poder ter opções ali dentro de quadro. Mas faz parte, acontece, o campeonato tem dessas coisas também, então tem que jogar com o que tem. Matheus, coloca pra gente rapidinho a classificação do Campeonato Paulista, só pra gente dar uma olhadinha, ó. Lembrando que do 1º ao 5º lugar, eles se classificam para a fase de realinhamento no grupo A, do 6º ao 10º, eles se classificam para o grupo B, por isso que é importante o São José ficar na 5ª posição, porque praticamente está garantido na fase de playoffs de quartas de final, né? Então, ficando ali na 6ª posição, vai para o grupo B, lembrando que apenas os 3 dentro do grupo B é que vão avançar para os playoffs de quartas de final. Segunda-feira, todos os detalhes desta partida, o Marvin Pinho estará lá e vai trazer os detalhes para você aqui na segunda-feira de como foi este jogo de São José e São Paulo, tá certo? Brunão, ainda falando de basquete, mas do time feminino adulto do São José, as meninas do São José foram até o ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, e foram derrotadas pela forte equipe do Corinthians, pelo placar de 79-44 em jogo válido, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Brunão. Esse time do adulto do São José que está tentando se encontrar aí, né? Desde o ano passado foi reformulado, enfim, mas é uma derrota dura, complicada, de uma margem grande de pontos, mas tudo aprendizado para essas meninas que vai ter uma Liga Nacional para frente depois. Então tudo é aprendizado nessa segunda rodada, enfim, ganhar a primeira e perder a segunda, mas cabeça erguida que tem mais campeonato pela frente. E o Corinthians é uma equipe muito forte. O São José volta à quadra na próximo dia 10 do 9 contra a equipe do Araraquara, 20 horas, ginásio do Teatrão. É o próximo compromisso da equipe feminina do São José Basquetebol, tá certo? Bruno, agora sim, pra gente fechar esse segundo bloco do Hora do Esporte, falando de vôlei, o time do São José entra em quadra pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time do técnico Reinaldo Bacilieri busca a reabilitação no estadual, já que vem de derrota em casa na estreia pro Praia Grande por 3-2. Só que a parada é duríssima pro São José, porque ele vai encarar os atuais campeões da Superliga, o SESI Bauru, fora de casa amanhã, 4 da tarde, no ginásio Paulo Scaff, lá em Bauru, Brunão. O jogo contra o Praia Grande, apesar do Praia Grande ser o primeiro campeonato que eles disputam, já deu para sentir que o São José não vai ter vida fácil nesse campeonato. Então, cada jogo vai ser uma decisão para o São José e todo jogo vai ser complicado para o São José. Então, esse é mais um exemplo aí do quão complicado vai ser esse campeonato para o São José. Pois é, sucesso aí, sorte para os comandados do Reinaldo Bacilieri, que esteve com a gente aqui na última quarta-feira. Vamos torcer por uma boa apresentação e quem sabe, por que não, traz uma vitória. O Reinaldo, quando era técnico do São José e o Taubaté era super favorito, o São José meteu 3-0 no Taubaté favoritaço. Por que não isso acontecer agora, ele dirigindo o São José novamente contra o SESI Bauru? Segunda-feira, todos os detalhes também aqui dentro do Hora do Esporte, que faz o seu último intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar de futsal. O São José busca a reabilitação na Liga Nacional fora de casa contra o Blumenau, em busca da 8ª posição na tabela de classificação, para ter vantagem no mata-mata de oitavas. O Brunão esteve no treino do time antes da viagem a Santa Catarina e conta como está o clima da equipe para a partida de hoje à noite contra os catarinenses. As imagens são dele, Helder Soares. Solta, Matheus!
Poucas horas depois da vitória contra o Impacto Futsal pelo Campeonato Paulista, o São José já estava em quadra em preparação para o confronto desta sexta-feira contra o Blumenau fora de casa pela Liga Nacional. E o último treino antes da viagem para Santa Catarina foi assim, bem leve, para recuperar os atletas. Desafios para um time que vive uma verdadeira maratona de jogos. Dizer que a gente está acostumado é meio difícil porque são muitos jogos, é muita questão física, então a gente tenta administrar no controle de carga. A gente sabe que o calendário ele não ajuda, então a gente tenta rodar o máximo possível para eles não sentirem tanto. E essa maratona de jogos, treinos e viagens vai trazer problemas para o São José. 4 jogadores machucados e 1 suspenso não viajam e desfalcam a equipe nesta rodada. Um problema e tanto para o técnico Gabriel Oliveira. Pode sobrecarregar os atletas que vão, né? Como a gente vai com menos atletas, vou ter que improvisar alguém, então isso pode dificultar e até mudar um pouco a estratégia. A gente marca em cima o tempo todo, vou ter que baixar a marca para a gente tentar manter o fôlego deles, né? Então muda um pouco, mas não pode servir de desculpa. Quem tá tem que suprir a ausência dos que estão de fora. Com os desfalques, outros jogadores podem aproveitar a chance e aumentar o destaque na equipe, como é o caso do Pedro Torres, autor do gol da vitória no último jogo do Paulista e que espera balançar as redes mais uma vez. Muito importante fazer gol, muito gostoso de poder fazer gol. Se Deus quiser, vou estar preparado, tiver mais de uma chance clara, com certeza vou tentar concluir gol. Dentro de quadra, o São José Futsal tem pela frente um Blumenau que já está rebaixado e agora cumpre tabela pela Liga Nacional. Mas para os jogadores, isso está longe de ser um sinônimo de vitória certa. Jogo muito complicado. Se trata ainda de jogar fora de casa, né? A gente sabe como esses times têm força dentro de casa. Não podemos pensar em outro resultado, nem empate. A gente tem que ganhar e classificar, ganhar mais posição na tabela. É um time que, mesmo desclassificado, rebaixado, eles querem fazer pontos. E nós, por estar classificado e querer estar no topo da tabela, também tem que ir lá, fazer nosso papel, imprimir nosso jogo, fazer o melhor possível para a gente sair de lá com os 3 pontos. E esse jogo pode ser considerado importante para as pretensões do São José na Liga Nacional. Já classificados, os joseenses precisam fazer 6 pontos nas 2 últimas rodadas para tentar ficar na 8ª colocação e, assim, escapar de confrontos contra equipes mais fortes logo no início do mata-mata. Umas oitavas contra uma equipe, digamos que mais pareia, com questão de investimento, elenco, seria mais favorável para nós. A gente sabe que para quem quer ser campeão não dá para fugir desses confrontos, mas se puder adiar esses confrontos seria melhor. E mais do que evitar um confronto contra as equipes mais fortes, para o São José, classificar em 8º garante também a vantagem de decidir as 8avas de final em casa. A gente tem uma força muito grande aqui dentro de casa. Durante o ano a gente teve apenas 1 derrota e 2 empates. Então é muito importante a gente classificar em 8º, tentar, né, pelo menos, para trazer a decisão para dentro de casa. Pois é, Brunão, vencer a equipe do Blumenau, que está lá embaixo. Blumenau, 17º colocado, eu acho. Já foi também. Já foi. Agora o São José tem que buscar o prato de comida, diria Luxemburgo, para vencer a partida lá e sonhar ainda pelo menos com a 8ª posição. Luxemburgo diria isso? Não era o Luxemburgo que falava? Não sei, o Luxemburgo fala outra coisa aqui, mas enfim. Você falou do Blumenau e da classificação. O São José, o que complicou o São José nessa classificação foi a derrota para o São Lourenço, né? O São Lourenço estava abaixo, o São Lourenço está brigando para não cair para a 2ª divisão e o São José acabou perdendo em casa, né? Um jogo que até o São José perdeu a invencibilidade. Então, o São José poderia somar 9 pontos nesses 3 últimos jogos, mas acabou perdendo. Então tem 6 pontos e ainda tem que torcer para outros times acima dele perderem pontos também. Então é uma tarefa complicada para o São José para ficar nessa 8ª colocação. Mas quem sabe, né? Vencer nas 2 partidas aí torce para quem está em cima cair. Pois é. Coloca pra gente aqui, Matheus, por gentileza, a classificação, antes que eu tenha pensamentos errados.
São José é o 10º colocado, precisa ganhar da equipe do Blumenau, que está lá embaixo, para tentar beliscar ali a 8ª posição e aí ter vantagem de decidir o mata-mata em casa. Mata-mata de 8ª de final. Sucesso para a equipe do São José. Jogo hoje lá em Blumenau. Segunda-feira, claro, a gente traz todos os detalhes para você, tá certo? Pode tirar, Matheus. Valeu, obrigado. Brunão, mudando de assunto no pique, porque a informação não para, o São José Futsal Sub-20 entra em quadra hoje pela penúltima rodada da primeira fase da Talentos LNF, que é sempre legal a gente dizer que é a Liga Nacional Sub-20. São José recebe o Minas às 8 da noite no ginásio Tênis Clube, Brunão. É um jogo difícil para o São José, joga em casa, mas é um jogo complicado. O São José tomou uma goleada no Minas fora de casa, acho que foi 6-1, né? 6-1. Então, tem que buscar aí para conseguir a classificação já antecipada, mas é um jogo bem complicado. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a classificação aqui da LNF, o grupo do São José, que é o grupo E. São José é o líder, porém tem um jogo a menos em relação ao próprio Minas. O Minas tem 2 jogos a menos em relação ao São José, que se vencer as 2, inclusive uma contra o São José, vai passar os meninos aqui da nossa cidade. Mas vamos torcer, o São José tá bem demais, é o líder dentro do seu grupo, lembrando que passam os 2 primeiros, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, ainda falando do São José Futsal, mas futsal feminino, já está classificado para as quartas de final da Liga Nacional, mas entra em quadra amanhã, 8h30 da noite, no ginásio Tênis Clube, pela penúltima rodada da fase de classificação da competição, contra o time do Barateiro de Brusque, Santa Catarina, para tentar melhorar o seu posicionamento na tabela de classificação. O São José é o 5º colocado com 15 pontos e o Barateiro é o 4º com 18, Brunão, confronto direto. Confronto direto, o Barateiro também é uma equipe que sempre complica para o São José, então todo cuidado é pouco aí, jogando em casa. Uma vitória ali iguala as duas equipes em 18 pontos, mas o Barateiro tem um jogo a menos em relação ao São José, tá certo? Segunda-feira, todos os detalhes. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Hoje foi corrido, né? Foi corrido. Muito corrido demais. Muito bem. Brunão, um grande abraço para você. Até segunda-feira com muito mais informação do esporte de São José dos Campos. Foi um prazer inenarrável. Até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau. Tá sucinto, que beleza. Luizão, aquele abraço. Aquele nosso aqui maroto. Aê, beleza. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão, a gente volta segunda-feira, e grande equipe também. A gente volta segunda-feira para te atualizar, deixar você muito bem informado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.